Bom, moçada, vamos então fazer novamente a gravação dessa aula 3. Eu havia gravado ontem, porém um aplicativo diferente não salvou o áudio. Agora vamos usar um novo programa e espero que dê certo. Moçada, nós terminamos a aula 2, então fizemos o exercício referente a essa aula e agora estamos iniciando então a aula 3. A aula 3 da disciplina de avaliação e perícias rurais, ela diz respeito aos métodos de avaliação de imóveis rurais. A norma estabelece alguns métodos que podem ser utilizados para avaliar os imóveis rurais. A gente vai dar uma olhadinha agora quais são esses métodos e vamos trabalhar um desses métodos com os cálculos necessários para a gente calcular o valor da propriedade. São 4 os métodos estabelecidos pela norma para que possam ser então avaliados, determinados os valores das propriedades. Adicionalmente, a norma também descreve 2 métodos para se determinar o custo de um bem. Esses métodos para determinar custo a gente vai trabalhar eles no segundo bimestre, que diz respeito, por exemplo, a benfeitorias reprodutivas. Quando você vai avaliar uma benfeitoria, você precisa saber quanto custou para fazer, para construir, para se chegar àquela benfeitoria. Então essas normas, essa metodologia de avaliação de custo serve para isso, para a gente conseguir avaliar as benfeitorias. Que é o que está escrito nesse slide 3 aqui. Então, 2 métodos para avaliação de custos. Quais são os métodos? Aqui estão listados então os 6 métodos, sendo 4 métodos para determinar o valor de um bem e 2 métodos para determinar o custo. Esses métodos para determinação de valor de bem, gente, eu vou apenas citar eles 4 aqui. Estão descritos na norma esses 4 métodos aqui, caso alguém necessite utilizar uma metodologia diferente, mas nós vamos trabalhar apenas o método 1.1, que é o método comparativo direto de dados de mercado. Por que nós vamos trabalhar esse método? Esse método é o proposto pela norma como mais utilizado, como mais plausível de ser utilizado aí na avaliação dos imóveis rurais. Cerca de 90% das propriedades rurais são passíveis de ser avaliadas por essa metodologia, que é o comparativo direto de dados de mercado. Se você tem uma propriedade que tem muita particularidade, uma propriedade muito ímpar, muito diferente, às vezes ele não dá certo. Por quê? Porque é um método comparativo, nós vamos comparar ele com outras propriedades. Se é uma propriedade muito diferenciada, é difícil você encontrar propriedades parecidas para se fazer a comparação. Para isso existem esses outros métodos então. Mas a norma recomenda que sempre que possível deve ser utilizado o método comparativo direto de dados de mercado. Por isso que é esse método que nós vamos trabalhar aqui na disciplina. Esse método, gente, ele é um método bem chato de trabalhar. Ele tem bastante conta, bastante cálculo. Então, como que eu fiz? Eu dividi ele em passos. Vai ser do passo 1 ao passo 7 lá. Serão esses passos que a gente, seguindo esses passos certinho, a gente consegue chegar ao valor da propriedade no final. O valor da propriedade paradigma ou de suas partes, ou seja, você vai avaliar uma propriedade inteira ou apenas alguma parte, utilizando-se esse método, é o que está no título lá, ó, por esse método. Para se avaliar, a gente determina como? Comparando com outras propriedades, comparando com amostras. Por isso deve-se realizar uma amostragem de propriedades que estão no mercado imobiliário ou estiveram no mercado imobiliário recentemente. Ou seja, propriedades que foram vendidas na região ou propriedades que estão à venda no mercado. Gente, está grifada a palavrinha semelhante ali, ó. Por quê? Porque não adianta você comparar a propriedade de Guarapuava com a propriedade lá de Maringá. Tem que ser da mesma região geoeconômica, tem que ser propriedades comparáveis. Esse semelhante, gente, primeiro a gente vai dar uma olhada mais ou menos no olho. Você acha que é uma propriedade semelhante? Para frente aí a gente vai ter conta, vai ter cálculo que vai dizer se a propriedade é semelhante ou não. Então a gente a gente realiza essa amostragem, mas lá para frente a gente vai fazer alguns cálculos para ver se a amostra é válida ou não.
Moçada, eu comecei o início desse slide falando ali, ó, no valor da propriedade paradigma. O que é uma propriedade paradigma? A norma trata como propriedade paradigma a propriedade que você está avaliando, a propriedade objeto da avaliação. É aquele imóvel que você foi contratado para fazer uma perícia. É o imóvel que você quer descobrir o valor. Isso é imóvel paradigma, está respondido ali embaixo. E a amostra? O que é a amostra? A amostra são essas propriedades aí que foram ou estão sendo negociadas no mercado imobiliário. Ela deve ser semelhante àquela propriedade que você está avaliando, ou seja, ela deve estar na mesma região geoeconômica e preferencialmente ter a mesma atividade agrícola. Se é uma propriedade de agricultura, é interessante que as propriedades semelhantes que você escolher tenham o viés da agricultura. Essas amostras, então, elas devem ser da mesma região geoeconômica, conforme já comentei, e aonde você consegue esses dados? No mercado imobiliário em geral, ou seja, com empresas ou profissionais que trabalham com compra e venda de propriedades rurais, empresas de consultoria agropecuária, profissionais da área de engenharia agronômica, galera que oferece aí assistência técnica ao produtor, revendedores de insumos agrícolas. Esse povo sempre sabe bastante propriedade que está à venda. E ainda instituições financeiras com carteira de crédito agrícola. Se você tiver alguém que mexe com projeto rural, com projeto agrícola, ou que trabalha em alguma cooperativa de crédito, que te forneça os dados, você consegue então encontrar aonde que estão essas amostras. O fato é, você precisa encontrar amostras para você comparar com a sua propriedade paradigma, para você chegar ao valor final dessa propriedade. Vamos então aos passos para que você avalie o seu imóvel rural. O primeiro passo não tem cálculo nenhum, gente. O primeiro passo não tem fórmula, não tem conta. O primeiro passo é o quê? É você fazer o levantamento da documentação da propriedade. Ou seja, você foi contratado para avaliar a propriedade X. Você precisa primeiramente fazer o levantamento da documentação dessa propriedade. Aqui eu citei alguns exemplos de documentos que você pode estar solicitando ao proprietário ou à instituição que é responsável pela propriedade. Não é obrigatório ter tudo isso aqui, gente. Aqui são alguns exemplos. Quanto mais documento você tiver, mais fácil vai ficar a atuação durante a avaliação desse imóvel. Se você tiver, por exemplo, as análises históricas de produtividade, análise de solo, isso facilita pra caramba na hora de você classificar esse solo. Porém, não é obrigatório. O que você tem que ter de obrigatório? O título de domínio, ou seja, a escritura, a matrícula da propriedade. Moçada, depois que você já recolheu toda a documentação, você já analisou toda a documentação da propriedade, questão de legislação ambiental, toda essa parada aí, você já tem a posse dos documentos, você vai fazer o que? Você vai fazer o passo 2. O passo 2 é a determinação de algumas características da propriedade in loco, ou seja, a vistoria. O passo 2, ele também não tem nenhum tipo de conta, de cálculo. O passo 2, ele chama-se coleta de dados do imóvel paradigma e das amostras. Gente, você fez a amostragem, você coletou as amostras, o ideal é que sejam 10 amostras. Por quê? Porque no decorrer dos cálculos, algumas vão caindo fora. Por não serem semelhantes, por não serem adequadas aos cálculos, aí elas vão ficando fora da faixa e vão caindo fora. Então o ideal é que você tenha 10 amostras para iniciar. De posse dos documentos das amostras e do imóvel paradigma, você vai fazer então a vistoria do imóvel. Nessa vistoria eu elenquei aqui alguns itens que devem ser observados durante a vistoria. Então você vai fazer a visita ao imóvel e vai avaliar e anotar todos esses itens aqui.
por exemplo, característica física da propriedade, C, como que é a topografia, grau de erosão, fertilidade, que a gente já comentou. A situação, se vocês lembrarem lá, a situação ela significa o acesso à propriedade, a gente já viu isso aqui lá na aula 2, então você vai anotar qual é o tipo de acesso, quantos quilômetros certinho, os tipos de cultura que tem na propriedade e também as edificações, a área produtiva, você vai medir e caracterizar todos os tipos de solo dessa propriedade, se tem agricultura, se tem pecuária, se tem os dois, se tem florestal, se é extrativista. Você vai verificar com relação à área cultivada, se tiver alguma cultura em cima, qual é o estágio atual da cultura, vai fazer um cálculo lá de determinação de produtividade esperada, se já for possível, se já estiver na fase reprodutiva lá, qual é o ciclo, quando que vai colher, qual foi o custo de implementação e custeio até o presente momento, como que está a condição fitossanitária, se está uma lavoura bem cuidada, se não, qual é o tamanho, etc. Fazer todo o registro de todas as informações. E também vai avaliar todas as instalações necessárias para o bom desenvolvimento da propriedade. Se tem galpão de máquina, se tem casa, tudo que tem de benfeitoria você vai ter que avaliar, medir, ver a condição que está de conservação e funcionalidade dessas instalações. Além de verificar os recursos naturais, se estão de acordo com a legislação, ou seja, se o cara tem as áreas de proteção permanente, tem a reserva legal, não é para fim de punição de ninguém, gente. Você tem que fazer esse levantamento para que o juiz saiba como está a situação dessa propriedade em relação ao cumprimento da legislação ambiental. Se você tiver dados de tipo e volume de produção, ou seja, receita dessas propriedades nos últimos anos, também ajuda a você estabelecer qual é o parâmetro dessa propriedade com relação a rendimento financeiro. Moçada, uma dica importantíssima: durante o passo 2, que é a vistoria, às vezes você vai fazer muitas visitas na propriedade, mas você não consegue ir lá e ver tudo num dia só, você vai fazer muitas visitas. Então deve-se fazer um checklist, ou seja, elencar alguns itens que você vai ver para que você faça igualzinho nas amostras e na propriedade paradigma. Você vai fazer a vistoria igual em todas elas para ficar certinho. Outra coisa é registrar fotografias, fotografia de tudo, porque na hora que o juiz, por exemplo, for dar uma olhada nesse teu relatório pericial, ele não foi na propriedade, então ele vai ler o que está ali. Se tiver foto, fica muito mais fácil visualizar. A foto ela ajuda a pessoa a entender o porquê que você, por exemplo, classificou um solo como classe 4, como classe 5. Você tirando foto, vendo que não é um solo adequado para a cultura, fica óbvio que não deveria ser classificado então como classe 1, 2 ou 3. Então sempre registrar com imagens para você anexar todas as imagens ao seu relatório final. Quantas amostras? Já comentei, o ideal são 10 amostras, gente. Por quê? Porque essas amostras vão caindo fora. O ideal é que a gente chega no finalzinho lá, depois de todos os cálculos, com no mínimo 3 amostras, para você comparar. Você coletou 10, durante os cálculos algumas vão caindo fora, e lá no final você tem que chegar ao final da avaliação com 3 comparáveis, 3 amostras exatamente semelhantes a que você está avaliando, para que você faça comparativo lá no final. Se não tiver, gente, as amostras, daí você tem que utilizar uma outra metodologia, um daqueles outros 3 métodos propostos pela norma. Às vezes você vai numa região que não tem amostras, não tem propriedades à venda ou que foram vendidas. Ou você coleta 10 amostras e as 10 não são semelhantes, você fica sem objeto de comparação. Então não tem como usar. Esse método é comparativo, você tem que comparar a paradigma com as amostras. Se você não tem amostra para comparar, você deve utilizar um outro método. E o passo 3, a gente vai ter a nossa primeira continha aí, bem difícil de fazer, uma continha de menos. Moçada, se vocês lembrarem, na aula 2, a gente viu o conceito de terra nua.
a norma nos manda separar alguns itens. Se vocês darem uma olhadinha, voltar lá na aula 2, está escrito lá que devem ser separados alguns itens para então proceder-se à avaliação. Esses itens são benfeitorias, reprodutivo, benfeitoria não reprodutiva, e o principal item é a terra, dentro do conceito de terra nua, que a gente também já viu o conceito de terra nua. É toda a terra do imóvel, excluindo-se as benfeitorias e a cobertura vegetal com o valor econômico. Então é só a terra. Aqui, gente, eu tenho um conjunto amostral. Eu tenho as 10 amostras, um exemplo que eu tivesse coletado 10 amostras. A paradigma você não tem nada, porque é o que você quer chegar. Você não sabe qual o valor do imóvel paradigma. É isso que você quer descobrir. Você foi contratado para descobrir qual é o valor da propriedade paradigma. Então, nós vamos trabalhar essas 10 amostras para descobrir o valor da paradigma. Por isso que não tem ela aqui. Então, nós vamos trabalhar com esse conjunto amostral. Foram coletados dados de 10 amostras do mercado imobiliário, ou que foram vendidas ou que estão à venda no mercado imobiliário. Dessas amostras, você foi lá e fez a vistoria em cada uma, fez a visita em cada uma, e você tem o valor ali total do imóvel, ou quanto o cara está pedindo do imóvel, ou por quanto já foi negociado, que é a segunda coluna aqui, que é o valor do imóvel. Esse aqui é o valor do imóvel. Você foi lá e viu que em benfeitorias tinha mais ou menos esses valores aqui, ó. Na amostra 1 tinha mais ou menos 953 mil reais em benfeitorias. Então quer dizer que o valor da terra nua é o que? É o valor total do imóvel menos essas benfeitorias. Aí você tem o VTN, que é o valor de terra nua. Então o passo 3 chama-se separar o valor de terra nua. Separar o VTN. Gente, é uma continha de menos. É bem fácil, mas eu tenho bastante problema na prova com a galera fazer errado. Por quê? Moçada, nós estamos trabalhando com dinheiro, estamos trabalhando com valor. Então nós temos que ter a unidade, tem o cifrão ali, ó. E outra coisa, são 2 casas após a vírgula. Se vocês lembrarem da nossa primeira fórmula lá da aula 2, o índice agronômico é obrigatório ser expresso com 3 casas após a vírgula. E tem uma galera que confunde e acha que tudo é com 3. E vem aqui e coloca o valor de reais com 3 casas decimais. Não existe 100 centavos. 100 centavos é R$1. Então é 3 casas decimal apenas no índice agronômico. Aqui, gente, reais é 2 casas decimais. Se colocar na prova lá, reais com 3 casas decimal tá errado. Se colocar sem o cifrão tá errado. Então, por mais que seja só uma continha de menos, tem que prestar atenção nesses detalhezinhos aí. Galera, então, qual que será o VTN da amostra 1? Simples. O valor do imóvel menos as benfeitorias. Menos toda e qualquer benfeitoria. Sobra só a terra. Tá aqui, ó. Não tem essa fórmula no nosso formulário. Por quê? Porque é uma continha de menos. Não existe como fazer uma fórmula. Aqui eu escrevi, ó, valor da terra nua é igual ao valor total menos o valor de benfeitoria. É bem óbvio, gente. Na amostra 1 tínhamos uma propriedade de 21 milhões e 100 mil reais menos os 953 mil ali de benfeitoria. O VTN da amostra 1 é esse valor aqui, 20 milhões 146 mil 689 reais e 60 centavos. Aqui eu já dei preenchidinho a tabela para vocês com o VTN calculadinho aqui das 10 amostras. Então o passo 3 é esse, gente. O passo 3 é a determinação do VTN. Determinar o valor de terra nua. Então o que a gente tem que saber do passo 3? Como calcular, é uma continha de menos. Saber o conceito de VTN, o que você está calculando. O que são esses valores na coluna VTN? É o valor apenas da terra. É o valor apenas da terra do imóvel. Se vocês observarem, por exemplo, a amostra 5 lá, ó. Ela foi vendida ou está à venda por 2 milhões e 140 mil. Porém, ela tem mais da metade em benfeitoria, 1 milhão 363 mil. Então, o valor apenas da terra dela é 776 mil reais.
Então é uma propriedade que tem muita benfeitoria. Então é isso que você está fazendo, retirando, excluindo-se o valor de todas as benfeitorias e obtendo-se apenas o valor da terra nua. Esse é o passo 3. Então, da aula de hoje, moçada, dando uma recapitulada lá. Esse formato eu sei que é bem chato da gente gravar as coisas sem estar vendo no quadro lá. São estabelecidos quatro métodos de avaliação de imóveis e 2 métodos de determinação de custo. Eu não expliquei todos os métodos, não tem tempo para isso, mas tem que saber quais são os 4 métodos e quais são os 2 métodos para determinação de custo. E a gente elencou qual método que a gente vai trabalhar, que é o comparativo direto de dados de mercado. Por que esse método? Porque a norma recomenda e é o método mais utilizado e 90% das propriedades avaliadas são passíveis de serem avaliadas utilizando-se essa metodologia. Então a gente vai utilizar essa metodologia por essa questão. Para utilizar essa metodologia, é uma metodologia comparativa. A gente precisa comparar com o quê? Com outras propriedades. Por isso realiza-se uma amostragem. Amostragem de 10 amostras, de 10 propriedades que estão no mercado imobiliário ou estiveram recentemente no mercado imobiliário, ou seja, foram vendidas ou estão à venda. Então realiza-se essas 10 coleta de 10 amostras e começa a se aplicar o método. Já estamos no passo 3. Eu dividi, na norma não está separadinho em passo assim, gente. Na norma está um texto corrido lá. Aqui para facilitar eu separei em passos. Então a gente viu o passo 1, que é só a coleta de documentação. Passo 2 é a visita ao imóvel e coleta de todos os dados referentes a esse imóvel. E o passo 3, que é você separar o valor de terra nua de todas as amostras. Beleza? Na próxima aula a gente continua então com o passo 4.